Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Recebemos hoje no GuiaCast Alexandre Gerardo, que é diretor-geral na Acer do Brasil, empresa que é fabricante de notebooks, tablets, monitores, desktops, etc. Para você que não conhece quem é o Alexandre Gerardo, ele é graduado em Comércio Exterior, MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas, carreira desenvolvida em empresas de grande porte como Polaroid, Hilti, foi membro do Conselho de Curadoria e Conteúdo da E-Commerce Brasil e hoje atua há mais de 10 anos na Acer do Brasil. Profissional com mais de 20 anos de experiência em logística, e-commerce, TI e facilities. Alexandre, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, Rodilson. Sempre um prazer estar com você aqui, compartilhando experiências. Para mim é um prazer enorme estar sempre com você, com esse pessoal que sempre assiste a gente. E conta comigo, estou aqui à disposição e vamos bater um papo, é sempre muito bom. Alexandre, começando aí o nosso bate-papo, a gente vai falar hoje sobre o tema que é a logística e distribuição de produtos eletrônicos em carro forte com a Acer. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo sobre esse tema, eu gostaria primeiramente de que os nossos ouvintes, né, aqueles que estão assistindo também, possam conhecer um pouco mais sobre o Alexandre Gerardo. Você está trabalhando na Acer há mais de 10 anos, começou como gerente de logística, gerente de operações, diretor de operações e hoje ocupa a posição de diretoria geral, ou seja, toda a responsabilidade da empresa no Brasil está com você. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar a essa posição, uma vez que eu já vi uma entrevista tua que você falou que começou como office boy, ou seja, de office boy a diretor-geral. Como é que foi esse início para você? Depois que eu dei essa entrevista, muitas pessoas me perguntaram e eu tô até devendo um post, algumas pessoas que mandaram mensagem sobre esse assunto, né? De office boy a diretor-geral. Eu digo assim, eu acho que toda a carreira de todo CEO, ninguém começa como CEO, né? Isso é uma jornada, é criada uma jornada. Ninguém nasce CEO e nem nasce diretor-geral, seja lá qual foi o cargo. Eu iniciei a carreira como office boy numa empresa que é a empresa Duratex e criei toda a minha carreira galgando sempre, estudando, rompendo barreiras, né? Fazendo sempre o melhor de mim, buscando sempre o conhecimento e criei todo esse patamar. Hoje já são 36 anos de carreira, né? Já que eu iniciei lá aos 13 anos como office boy, ninguém se falava em motoboy ainda, eram os mensageiros, né? E fui até estagiário, saí de uma empresa para galgar para outra como estagiário, porque era uma nova oportunidade, né? Muita gente não sabe disso, Rodilson. Eu joguei futebol profissional por 2 anos. É uma coisa que fala, nossa, mas você jogou futebol em que momento, né? Eu joguei por 2 anos, inclusive, futebol, e isso não tá no meu currículo e não tá no meu LinkedIn. E eu fui subindo. Depois da Duratex, eu trabalhei por mais uns 11 anos na Polaroid. Trabalhei com uma consultoria, tive uma consultoria própria em comércio exterior, né? Trabalhei com alguns clientes grandes, dando consultoria em comércio exterior e desenvolvimento de produtos, venda de produtos. Trabalhei na Hilti como gerente de operações, lá também era comércio exterior e assistência técnica, e 10 anos de carreira já na Acer. Cheguei na Acer para solucionar alguns problemas de logística, tanto como importação, como transporte e armazenagem. Fui assumindo novas áreas de TI, facilities, contratos, fui assumindo outras áreas dentro da empresa, até chegar à diretoria geral, que foi nomeado em outubro do ano passado, na verdade, né? Mas já vinha durante 2020, assim, interinamente, trabalhando nessa posição, e fui nomeado no final do ano passado, e é um prazer enorme estar liderando esse time da Acer, que é maravilhoso. Você fala porque a pessoa, para ser jogador de futebol, tem que jogar bem, né? Então já mostra que você foi um excelente jogador e também está sendo um excelente executivo, né? Através desse trabalho que você tem feito com a Acer. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente também sobre a sua posição, né? Como diretor-geral, quais são as suas responsabilidades, o que um diretor-geral da Acer, na empresa de produtos eletrônicos, faz todos os dias, né? Como é que você começa e termina seus dias todos os dias? Primeiro tem que ter planejamento, né? Para tudo você planeja, e planeja sempre com uma visão futura. O country manager, general manager, CEO, eles estão para planejar o futuro
da empresa, né? Além de defender o P&L da empresa, óbvio, né? As empresas vivem da sua lucratividade, dos seus negócios, e trazer para a empresa toda a parte de missão, cultura e valores da empresa, né? É o responsável para que os funcionários divulguem isso, tragam isso no DNA, né? Então, a missão do Country Manager é fazer com que isso aconteça e que os colaboradores da empresa respirem isso e desenvolvam isso, além, obviamente, como eu disse, de defender toda a parte de estrutura financeira da empresa, né? Bastantes responsabilidades, de office boy, jogador de futebol, a diretor-geral. O jogador de futebol é mediano, hein? Não pensa que é o Cristiano Ronaldo, não. É mediano, não pensa que é assim, não. Alexandre, falando um pouquinho da Acer, né? Como a gente sabe, fabricante de eletrônicos como notebooks, tablets, monitores e desktops. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a empresa. Tenho certeza que os ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo conhecem a Acer, mas você poderia entrar em um pouco mais de detalhes, nos dizer um pouco mais sobre essa empresa de Taiwan? Claro. A Acer foi fundada em 74. É uma empresa voltada para o mundo de eletrônicos, né? Começou com computadores pessoais. Hoje é uma empresa já com um portfólio de produtos gigantesco que vai de computadores, desktops, tablets, coisas, inclusive de um grupo de mais de 15 empresas com acessórios para informática. E agora, recentemente, 2 produtos que estão bem distantes do negócio da empresa, que é o Rosário Eletrônico, que foi um produto desenvolvido para o Vaticano, e também energético para o mundo gamer, né? Isso mostra que é uma empresa que diversifica, que pensa no futuro, está olhando para frente e está buscando sempre caminhos diferentes. E Alexandre, falando um pouquinho agora sobre a cor verde, né? Algo que eu sempre quis perguntar na nossa última gravação, que a gente falou um pouquinho da Acer, eu não entrei nesse detalhe. O que essa cor verde representa na Acer? Ela tem algum significado? Tem sim. Eu recentemente postei no LinkedIn, inclusive no Dia da Terra, né? Eu postei dizendo que é o compromisso, a cor verde da Acer é o compromisso com o meio ambiente, é o compromisso com o planeta Terra, né? A Acer trabalha pesado na questão de sustentabilidade, né? Alterando toda a parte de caixas de papelão, todos os consumíveis dos notebooks, tudo isso é pensado sempre no meio ambiente e também pensado nos nossos consumidores. E o meu notebook é Acer, diga-se de passagem. Obrigado pela preferência. Poderia falar pra gente como é que tem sido o mercado eletrônico, principalmente após o home office, né, que teve um aumento gigante, né, da aquisição de produtos eletrônicos, produtos esses associados ao trabalho. Como é que foi aí pra vocês? Vocês tiveram um aumento? Como é que esse mercado abraçou aí esse momento que a gente sabe que é muito triste, né, referente à pandemia, mas o mercado brasileiro aí como um todo tem buscado tecnologias para poder trabalhar cada vez melhor dentro do home office. Como é que foi pra vocês? É um momento triste, né, infelizmente, é um momento muito triste, tudo que o mundo está passando, né, mas o segmento de eletrônico cresceu e cresceu muito. Por 2 razões, né? As pessoas trabalhavam nos seus escritórios e, de repente, tiveram que ir para casa. Um notebook só já não era mais possível, né? Você usava o notebook, compartilhava o notebook com seu filho para alguma consulta, com sua esposa, e, de repente, seu filho teve que estudar, então ele precisou do notebook, aí você tem um segundo filho, também precisou, a sua esposa trabalhava em casa, também precisou do notebook, e houve uma explosão da demanda, né? E isso foi o que aconteceu com o segmento, não só de eletrônico, mas muitos outros segmentos tiveram a demanda muito aumentada por toda a questão da crise. Então, a gente passa por um momento, inclusive, de falta de componentes para todos esses eletrônicos, né? A cadeia toda de suprimentos de eletrônicos foi afetada, porque você vinha num forecast que era o que você praticava, de repente a demanda explodiu, e para você retomar os componentes, retomar a demanda que está sendo exigida, isso toma um pouco de tempo para você fazer isso, né? E foi uma explosão. Saíram crianças estudando em casa, o mundo passou a ser home office, né? Independente de se você estava estudando, se você estava trabalhando, todo mundo foi para casa, e a gente até brinca, né, que isso não se chama home office, isso chama-se isolamento, né? Home office é uma coisa muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Como que isso afetou a empresa, né? Principalmente as atividades que estão sob sua responsabilidade. Você poderia falar um pouquinho para a gente como que é essa estrutura de fabricação na Acer no Brasil e no mundo, né? Se vocês têm fábrica, como é que é toda essa estrutura que garante, né, que esses equipamentos eletrônicos cheguem até o cliente final? A Acer tem parceiros pelo mundo inteiro, né? Que nós chamamos dos parceiros que fabricam os notebooks. No Brasil, por exemplo, nós temos 2 fabricantes terceirizados, os quais nós fazemos a importação dos kits, dos componentes, e eles montam aqui no Brasil. E a Acer usa muito dessa prática no mundo inteiro. E isso foi bem difícil, porque são diversos fornecedores, os quais centralizam
centralizam depois de fabricado, centralizam na Acer os componentes que envia para esses parceiros para fazer a montagem dos notebooks. Com toda essa pandemia, o que aconteceu foi que alguns parceiros pelo mundo quebraram, não conseguiram se sustentar, e nós tivemos que novamente credenciar outros parceiros que criaram estruturas para atender não só a Acer, como outros fabricantes. E isso trouxe um grande terror durante essa parte toda, né? Todo esse acontecimento da pandemia. Tenho certeza que todo o segmento eletrônico sofreu. E agora a gente vem trabalhando para recuperar tudo isso, né? Fazer um trabalho de recuperação na pandemia. Mas na Acer também é um mundo que foi bem difícil. 2020 foi bem difícil. 2021 nós acreditávamos que daríamos uma largada muito melhor, mas ainda continuamos com alguns problemas e a gente acredita que isso tudo vai passar. Tudo passa. Partindo para o nosso tópico principal, é a logística e distribuição de produtos eletrônicos em carro forte com a Acer, que é o nosso assunto que a gente vai falar hoje. Nós sabemos, Alexandre, que o transporte rodoviário no Brasil ele envolve muitos desafios, principalmente relacionados ao roubo de cargas e produtos eletrônicos. Se você leva em conta que 60, 70, às vezes até mais do que isso, de todo o transporte no Brasil, de toda a logística é feita via transporte rodoviário. Você entrou na Acer em um momento ali que a empresa precisava definir novas estratégias para enfrentar esses desafios. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, qual foi a metodologia utilizada para mitigar ou zerar o roubo de cargas na empresa. Lembrando que isso foi há 10 anos, né? Só isso. Só foram uns 10 anos só. Naquele momento, na entrada aqui na Acer, realmente estávamos passando por um momento complicado aqui, né? Roubos de carga, desvio de cargas, seguros, uma fábula de pagamento do prêmio de seguros, né? Então, haviam muitos problemas com relação a transporte e armazenagem. A ideia nossa era erradicar isso. Então, a gente não entendia ainda como seria esse processo, como nós faríamos isso. Então, nos aliamos a uma empresa. A ideia nossa era não só minha, mas aqui tinha um grupo de pessoas dentro da Acer, né? Desde o pessoal todo de logística que trabalhava e os parceiros, né? Tanto o transportador como a seguradora e como a gerenciadora de risco. A ideia era como mitigar esse risco, como fechar a informação, que era a primeira coisa que a gente entendia que tinha que ser feito. Então, o que nós fizemos foi fazer uma parceria com a transportadora, onde nós tínhamos todo o cadastro de motoristas, o cadastro dos caminhões e sabíamos exatamente onde essas pessoas estariam e qual o nível de motoristas nós estaríamos trabalhando. Esse foi um sucesso durante 4, 5 anos, conseguimos mitigar e fechamos a informação. Eu tirei a operação que estava num operador logístico, trouxe para dentro de casa, com funcionários, com toda uma logística interna, né, de movimento de carga, de gerenciamento de risco, né, para mitigar o risco. E conseguimos um sucesso de 4 a 5 anos quase, mitigar muito o risco, de quase levar a zero. Mas isso é uma luta constante. Quando você implementa um processo ou uma ideia, automaticamente a bandidagem também está na frente. Então também eles caminharam e entenderam o processo, né, de como estava sendo feito isso, e voltou-se a acontecer alguns casos. E a ideia é assim, eu preciso acabar com isso, porque eu tinha uma parceria com uma seguradora muito boa, com um corretor, com um gerenciador de risco, e a luta era realmente acabar com isso. E quando surgiu a ideia de nós fazermos a parceria com as empresas de carro forte, era uma coisa para eles muito diferente, né? Eles transportavam, mas transportavam do tipo porto, fábrica no máximo, eles não sabiam fazer a distribuição, para eles era um mundo muito diferente, era um mundo muito ruim, né? Nós não sabemos distribuir nos clientes. Ponta a ponta a gente sabe fazer, agora parar e fazer distribuição era um mundo muito diferente para eles. E depois da implementação desse processo, que já estão aqui com 6, 7 anos já, nós zeramos todo o roubo de carga na Acer. Como é que foi desenvolvido, né, toda essa linha de comunicação nesse projeto, interna, externamente, com parceiros? Existia algum tipo de processo já pronto e vocês deram continuidade? E também como é que foi a escolha desses parceiros? Acho que é um ponto importante destacar qual foi esse parceiro no Brasil que tem essa parceria que está fazendo toda a diferença nas operações da Acer. Na verdade, nós começamos com um parceiro, porque a intenção era dar todo o foco de carga para essa pessoa, para que ele tivesse volume e conseguisse fazer bons investimentos também por parte deles, porque não era fácil, né? Era acreditar num projeto. Eu tive que desenhar com eles um projeto de 3 anos, para que também eles pudessem comprar os ativos, né, os caminhões, e pudessem também ter tempo de depreciar isso, de conseguir, com o tempo, assimilar esses custos, né? Então, eu também tive que dar tempo de contrato para eles, que hoje em transporte é um pouco difícil, né? Você fechar um contrato que vai dar um tempo de transporte, um tempo de contrato com uma transportadora, até hoje ainda não é muito fácil, mas a ideia era essa. Fizemos um bid, escolhemos
escolhemos um parceiro, demos um tempo de contrato para ele e ele acreditou no processo, né? E fez investimento em caminhões, fez investimento em pessoas e foi um sucesso. Tivemos que ensinar também entrega, nós acompanharmos a entrega, né? Rastreamento, acompanhar a entrega com eles, como se portar, porque você muda de repente de um motorista para 4 pessoas dentro de um caminhão armados, né, Rodilson? Então não é uma coisa muito fácil também, nem para eles e nem para quem está recebendo a carga, né? Imagina, de repente você recebe um caminhão com 4 caras armados dentro do caminhão. Para o cliente também passou a ser um problema, né? O cliente olhar aquilo ali e se acostumar. Então foi um processo, acho que de mais de um ano, de vários braços, né? Nossos clientes, a própria Acer em fazer o processo todo diferente, a própria transportadora disposta a fazer isso, a seguradora também acreditando no projeto, acreditando que aquilo seria a solução, porque a seguradora já não queria acreditar mais na Acer. A Acer já estava desacreditada, os roubos eram tantos que já estava desacreditada, a seguradora não acreditava que nada mais poderia ser feito. Outra dúvida é a seguinte, os parceiros subcontratados, né, que estão fazendo esse trabalho com vocês, eles têm algumas obrigações que eles precisam cumprir? Como é que vocês gerenciam essas entregas especificamente? Principalmente porque sabemos que o custo é maior, então existe uma necessidade de você estar em cima, levando em consideração que é um pouco mais caro, mas evita o roubo, ou seja, tem o ônus e tem o bônus. Como é que vocês lidam com isso frente às responsabilidades tanto da Acer quanto dos subcontratados? Eu diria assim, no começo sim. No começo do projeto, com certeza, nós investimos para evitar o roubo de carga. Mas eu diria que hoje, Rodilson, você precisa pôr na balança diversos fatores, né? Se você colocar só custo de frete, com certeza você vai enxergar um frete mais caro. Porém, se você colocar frete, se você colocar gerenciamento de risco, prazos de entrega, né? Prazos de compromisso, que nem você perguntou quais são os compromissos do parceiro, né? O parceiro, para as entregas, eu tenho agendas, então eles têm que estar naquela data e horário para fazer as entregas para os varejistas, para a distribuição, então ele tem uma obrigação. Mas com o carro forte isso acontece com mais facilidade devido a não paradas, né? Por exemplo, não acontecem diversas paradas do caminhão antes de chegar no destino. Então, esse ponto que a gente fala com certeza tem ônus e bônus, hoje nós estamos curtindo muito só o bônus, tá? O ônus disso já ficou para trás, porque foi acreditar que isso poderia ser feito, e eu não acredito, sinceramente, na Acer, depois de vários anos fazendo bids, o transporte de carga com carro forte tem um custo, obviamente, se você não falar de frete, seguro, gerenciamento de risco, fazer toda a composição do frete, você não tem tanta diferença assim, não. Eu diria que eles se equiparam hoje, viu? Com certeza houve desafios, né, nesses 10 anos, houve também diversas oportunidades de melhoria frente ao que vocês fizeram. Eu gostaria que você pudesse compartilhar também quais foram os aprendizados dos erros e os acertos em comparação a esses 10 anos que vocês estão entregando produtos eletrônicos utilizando o carro forte. Eu diria para você que tem todo aprendizado, tem erros, né? É um jogo de erros e acertos, né? Foram alguns, aconteceram alguns com certeza, né? Talvez de escolher mais parceiros, alguns que não estivessem tão preparados quanto os outros, né? E puseram em risco o projeto, erros na parte de seguros, né? Você deixar, por exemplo, deixar de ter o seguro da Acer, né? O seguro sempre foi Acer e passar o seguro para o transportador. Talvez também isso na época, para o projeto da Acer, isso não funcionou. Inclusive até chegar na parte de carros fortes, antes de chegar nos carros fortes, quando nós utilizávamos transportadoras tradicionais, nós tentamos de tudo, né? Nós transformamos caminhões em verdadeiros transformers, né? Tinha tanta tecnologia embarcada nos caminhões que uma hora ele quase que tinha vida própria, o caminhão, né? Então eu acho que isso chegou a um limite que a gente entendeu, isso está sendo um erro. A gente está tentando fazer um negócio que não está funcionando, e estamos ainda prejudicando e colocando em risco a vida do motorista. Não conseguimos fazer as entregas mais no prazo porque haviam falhas de processo, falhas técnicas, né? Técnicas de eletrônicas, existia falha de todo quanto é tipo, né? Demandava-se um tempo muito grande para conseguir fazer um embarque, porque você tinha que testar todos os equipamentos que estavam nos caminhões. Então tudo isso é parte de aprendizado. Eu acho que tanto de aprendizado como crescimento seu, da sua carreira, existem tombos. Se não existisse tombos, você não chegaria onde você está. Os tombos acontecem para você aprender alguma coisa. E com certeza nós tivemos muitos. Agora estão experts, né? Depois de 10 anos. Acho que 10 anos fazendo a mesma coisa, acho que qualquer profissional consegue se tornar um expert. Você, aí dentro da Acer, não é à toa que você virou diretor-geral responsável por toda a operação. Eu diria que 10 anos dá para aprender bastante, né? 10 anos é bastante tempo, dá para você aprender bastante. Última pergunta sobre esse tema, Alexandre. Eu queria que você pudesse falar para a gente, vocês têm alguns indicadores diferenciados devido a essa operação, que é um pouco mais complexa do que a tradicional? Os indicadores que vocês usam são os mesmos, independente do modelo que vocês estão atuando de entrega via carro forte?
são praticamente os mesmos que nós utilizamos, né, e diversas empresas usam, de indicadores de entrega, de tempo de pedido, do ciclo do pedido, praticamente o mesmo. Algumas coisas nós nem conseguimos e nem podemos, porque trabalhar com carro forte significa que você não pode rastreá-lo. Isso é uma parte, por exemplo, do projeto que nós tivemos que ajeitar entre seguradora, corretor, gerenciador de risco e o transportador, que você não pode rastreá-lo. Então, a Acer mesmo teve que abrir mão de rastrear o caminhão. Obviamente, quando acontece a entrega da carga, naquele momento eu sei que foi entregue a carga. Eu recebo um sinal que foi entregue, mas eu não consigo rastrear, porque eles têm rotas definidas por eles, tem toda uma questão de gerenciamento de risco feito por eles. Eu achei muito justo que quanto menos pessoas soubessem, melhor. Esse é o processo de gerenciamento de risco, é você fechar a informação e não divulgar a informação, né? E funcionou muito bem. Até porque a empresa ela tem o know-how necessário, né, para fazer esse tipo de trabalho, a empresa que faz esse controle de entrega, então nada mais justo do que ela determinar e te entregar o resultado final, que é a entrega do produto com segurança. Acho que isso é o mais importante. Até porque você falou a frase correta, né? O meu know-how é comércio de notebook e não ficar transportando carga com segurança. Carga com segurança eu tenho pessoas especializadas no mercado para isso, não é o meu know-how, né? Alexandre, entrando em nossas perguntas finais, algo que eu acho bastante interessante, no seu LinkedIn aparece um certificado de excelência e liderança pela Disney Institute. Empresa essa que é referência em relação a treinamento, desenvolvimento profissional. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente também por que você fez esse curso, o que você aprendeu e como é que você tem aplicado essas técnicas no seu dia a dia profissional como diretor-geral na Acer. Isso também é bem engraçado, né? As pessoas me perguntam, mas por que você fez o curso na Disney? Na verdade, eu fiz esse curso antes de entrar na Acer, né? Há mais de 10 anos. Eu recertifiquei ele agora em 2018 e a Disney te mostra a questão do encantamento do cliente, né? Do atendimento ao cliente. Como que você faz um atendimento mágico, né? E eu sempre tive na veia atender muito bem o cliente. Principalmente quando eu trabalhava só na logística, na minha cabeça, e eu tinha contatos com clientes, o cliente sempre teve que ser bem atendido. Então, a jornada do cliente, né? O Customer Experience, para mim, sempre foi muito claro. E quando eu recertifiquei, eu falei que queria trazer isso ainda mais forte para a Acer. Uma das coisas que eu deixei bem claro quando eu assumi a Acer aqui no final do ano, eu falei que o Customer Experience da Acer teria que crescer muito. Isso, o Customer Experience, por exemplo, no curso da Disney, eles deixam bem claro que isso tem que começar do topo e não da base. O Customer Experience tem que começar do topo. Se o topo da cadeia não souber o que quer, o Customer Experience não funciona. Não adianta a base querer e ser barrada pelo topo da empresa dizendo que isso não vai funcionar. Então tem que sempre começar de cima para baixo. Customer Experience é uma coisa muito séria. As empresas hoje passam por momentos do mundo online onde isso tem que estar mais latente. Então isso tem que vir de cima para baixo. A experiência do cliente, a jornada do cliente com a empresa tem que ser de excelência. E então o porquê do curso da Disney é que a Disney tem como referência. Imagina, ela tem 75% das pessoas que visitam a Disney voltam para a Disney. Então, a minha pergunta é por que volta se todo mundo fala que é caro? Se você não mora nem nos Estados Unidos e volta para a Disney, por que você faz isso? Porque a sua experiência foi mágica, você teve momentos mágicos. E é isso que a gente quer implantar, né? A gente sempre quer implantar nas empresas por onde passamos momentos mágicos. Inclusive, existe inúmeras palestras aí no mercado, eu já assisti uma, em que o rapaz ele fala o modo Disney de gestão sobre esse encantamento, principalmente quando se você faz, por exemplo, aniversário, como eles te tratam, as obrigações que cada um que está lá na Disney ele tem em relação a tratar as pessoas, tornar aquele dia especial da melhor forma possível. Eu acho que um profissional que ele faz esse tipo de curso, aprende a colocar isso em prática na sua área de atuação, faz toda a diferença, uma vez que você também consegue encantar as pessoas que trabalham com você, as pessoas que prestam serviços, né, e todos aqueles que dependem de você para poder gerar resultados. Então, mais uma vez aí, excelente experiência, né, associada à Disney, que o Alexandre Gerardo traz aí pra gente. O jeito Disney de encantar clientes é uma experiência bem legal, e é o que você falou, né? No fundo, tanto faz se você é o cliente, se você é o colaborador, são pessoas, e você encantando pessoas, o resto fica fácil. Alexandre, estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo, né? Eu gostaria de finalizar com minha última pergunta, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre algum livro, algum filme, algum podcast, enfim, algum conteúdo que influenciou a sua carreira profissional, que você pudesse indicar aqui pra gente, para todos aqueles ouvintes do GuiaCast, todos aqueles que estão assistindo ao vivo e querem se inspirar um pouco através de todo o conteúdo que você aí acha que fez a diferença na sua vida e na sua carreira. Se eu falar o GuiaCast do Rodilson Silva, vai ficar muito combinado, né? Fica muito óbvio.
Fica muito óbvio, né? As pessoas vão falar, nossa, mas assim Fala, foi... não que não seja, né? Algo inspirador que traz conteúdo relevante. Não que não tenha feito a diferença, não que eu não tenha um grande prazer de estar aqui conversando com você, né? Alexandre, uma coisa que a gente até brinca bastante, né? Depois que eu te entrevistei, né, no GuiaCast, foi exatamente naquele momento que você foi promovido, né? Então, Foi. a gente vê como o GuiaCast ele consegue fazer a diferença, não só para aqueles que estão assistindo e escutando, mas também para aqueles que são entrevistados. Foi engraçado, a gente brinca muito com isso, né? Porque a gente se conheceu por acaso, né? E foi até brincadeira. Depois que eu conheci o GuiaCast, eu fui promovido a Country Manager. Foi uma brincadeira bem saudável e a gente brinca sobre esse assunto. Mas seria muito combinado, mas não é isso não. Eu acho que tem, sim, cara, eu acho que livros e eu gosto de ler, né? Adoro filmes, adoro. Sou fã de carteirinha de assistir filmes, né? Mas eu acho que um filme que eu assisti e traz grandes pensamentos, que trazem o porquê das coisas, foi O Homem que Mudou o Jogo, né? Assisti. Você assistiu? É um filme que realmente faz com que você pense fora da caixa. Ou seja, todo mundo contra ele achava que ele, pensando fora da caixa, ele traria, na verdade, ao invés de transformar a equipe de beisebol, ele traria mais problemas, né? Ou endividamento para a equipe, mas ele pensou tão fora da caixa e assumiu os desafios, mesmo que você tenha medo, né? Você tem que assumir esse desafio e encarar de frente. E ele assumiu isso, encarou esse desafio e transformou todo o beisebol. Na verdade, transformou todo o gerenciamento de um time de beisebol, né? Eu recomendo o filme, realmente a mensagem é muito legal, é muito interessante a mensagem, porque você realmente tem que pensar fora da caixa. E acho que o executivo hoje que não está pensando fora da caixa e não está pensando adiante, ele está muito atrasado, né? Não tem como você não pensar fora da caixa hoje num mundo tão competitivo, num mundo que muda a cada instante, né, em tudo, em todos os setores, em tudo que está acontecendo. O mundo muda muito rápido e se você não pensar fora da caixa e não pensar adiante, com certeza você vai ficar para trás. Eu até tenho um exemplo, né? Só que eu não me recordo o nome do filme, que é um filme que fala sobre uma equipe de bombeiro, que eles apagavam incêndios e assim por diante, no qual eles tiveram todo um trabalho de equipe bem bacana, bem interessante, no qual uma pessoa só sobreviveu a um problema que eles enfrentaram em um campo que eles iam escavar, né, e tal, para poder impedir essa proliferação. E mostram um exemplo de superação, principalmente considerando que apenas um deles sobreviveram, em um momento em que eles precisavam agir em equipe, tiveram que tomar a decisão de saber que eles poderiam não sobreviver. Isso é bastante interessante, esse exemplo também, que é muito parecido com esse daí que você está trazendo pra gente, mostrando a importância, né, de não só uma pessoa, mas de uma equipe inteira que faz toda a diferença. E no próprio filme O Homem que Mudou o Jogo, como no filme que você está mencionando, você precisa de pessoas, né? Coisa que nós mencionávamos aqui, né? Eu não faço nada sozinho, eu preciso de uma equipe. E graças a Deus eu tenho uma equipe na Acer de um nível excelente. Trabalho com executivos e com pessoas aqui que me dão essa autonomia para fazer esse tipo de coisa, tomar decisões que são assertivas e que levam a Acer ao sucesso. Excelente, Alexandre, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em compartilhar da sua história mais uma vez aí com os ouvintes do GuiaCast, não só aí em formato de áudio futuramente que a gente vai lançar, mas também agora na nossa gravação ao vivo. Você poderia deixar aí os seus contatos, fazer as suas considerações finais para todos os nossos ouvintes? Eu que agradeço pelo convite, agradeço por todo mundo que ouviu aqui, esteve aqui com a gente, né, trocando essas informações, troca de informações, benchmark é a coisa que deve ser feita, pratiquem isso. Quem quiser me contactar, podem falar comigo, entrar em contato pelo LinkedIn, o alexandre.gerardo. Vocês vão ver todo o meu perfil lá e todas as atividades que eu pratico no LinkedIn. Estou sempre muito ativo, olhando o mercado, compartilhando coisas novas, ideias. Mais uma vez, obrigado e conta comigo sempre. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Alexandre Gerardo, que é diretor-geral da Acer do Brasil, onde falamos sobre o tema a logística e distribuição de produtos eletrônicos em carro forte com a Acer. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com todos. Você pode também me encontrar no LinkedIn em Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Alexandre Gerardo, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.